E se eu te dissesse que o que mais te enfraquece hoje não grita, não ameaça, não aparece nos exames, mas rouba sua energia em silêncio todos os dias? É discreto, mas está lá, te deixando mentalmente exausto, tirando sua paz nos momentos mais importantes, confundindo seus pensamentos e te afastando de quem você realmente é. Muita gente só toma uma atitude quando não aguenta mais. Mas o desgaste começa bem antes, nos hábitos que você repete sem notar, nos pensamentos que se arrastam, nas relações que pareciam inofensivas e que hoje acabam com sua estabilidade emocional. E o pior é que você aprendeu a chamar isso de normal. Só que não é normal viver cansado, desconectado e preso em ciclos que te mantêm abaixo do seu potencial. Chegou a hora de cortar pela raiz. Você não precisa justificar, pedir permissão, muito menos esperar que os outros entendam. Algumas decisões são silenciosas, mas salvam sua sanidade. Os estoicos sabiam. A verdadeira força não se exibe, ela se revela na firmeza de quem escolhe parar de se sabotar e recomeça sem fazer barulho. Esse vídeo é para quem cansou de sobreviver e quer de verdade mudar. Hoje você vai descobrir 9 cortes silenciosos que podem devolver sua paz, sua clareza e sua força emocional. Não por orgulho, mas por respeito. Respeito por quem você está se tornando. E antes de começar, escreve nos comentários: hoje eu quebro o ciclo em silêncio. Sou estoico. Essa é a sua virada. Vamos começar. 1. Enquanto você tentar ser perfeito, sua vida não vai andar. O perfeccionismo se disfarça de virtude, mas age como uma prisão. É aquela voz que diz: ainda não está bom o suficiente. Mesmo quando você já estudou tudo, revisou 1000 vezes, preparou cada detalhe, ela aparece, questiona e paralisa. Você já segurou um projeto por medo de não estar à altura? Já passou horas ajustando um detalhe que ninguém vai notar, só para sentir que estava no controle? O perfeccionismo é isso. O medo travestido de zelo. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de mostrar ao mundo algo que ainda não é impecável. Mas a verdade é que essa busca pela perfeição é uma armadilha. Você não está tentando ser melhor, está tentando evitar a dor. Como dizia o estoico Musônio Rufo, é melhor falhar tentando com coragem do que permanecer imóvel, esperando pela condição ideal que nunca chega. O perfeccionismo é como um motorista que dirige devagar demais, com medo de bater, mas que por isso mesmo nunca chega a lugar nenhum. Ele vive freando e chama isso de prudência. Mas o que ele tem mesmo é receio de avançar. Muita gente confunde perfeccionismo com excelência, mas são opostos. A excelência nasce da prática, da exposição, do erro repetido com propósito. Já o perfeccionismo é a tentativa de evitar o erro antes mesmo de viver, e isso gera uma paralisia sutil e silenciosa, mas constante. É por isso que a procrastinação anda de mãos dadas com o perfeccionismo. Porque quando você acredita que só pode agir quando estiver perfeito, você nunca age. Então, qual a saída? É simples, mas poderosa. Comece, mesmo que esteja inseguro. Comece, mesmo que o texto pareça ruim. Mesmo que a ideia ainda esteja confusa. Mesmo que você sinta que ainda não está pronto. Pense em um escultor. Ele não começa pela peça perfeita. Ele começa com um bloco bruto. É batendo o cinzel, errando o traço, refazendo pouco a pouco que a obra surge. O rascunho imperfeito abre espaço para o acerto. Sem o primeiro passo, não há caminho. Marco Aurélio escreveu algo essencial. Não esperes a perfeição da República de Platão. Contenta-te com o menor avanço e nunca despreze o progresso, por mais modesto que pareça. Isso não é mediocridade, é sabedoria. A vida real não recompensa os que esperam a condição perfeita. Recompensa os que têm coragem de começar, ajustar e tentar de novo. O que transforma não é a perfeição, é a ação contínua, imperfeita, mas autêntica, porque o feito com verdade vale mais do que perfeito em silêncio. A coragem de tentar, mesmo tremendo, é o que te leva adiante. É isso que constrói força, confiança e crescimento real. Então, se quiser virar essa chave hoje, escreva nos comentários: melhor feito do que perfeito. Porque é isso que você precisa lembrar toda vez que o medo tentar te paralisar. A ação imperfeita é o começo de tudo que você ainda pode se tornar. 2. Corte a fofoca antes que ela envenene você. Imagine a cena. Você está tomando um café no trabalho
e tendo uma conversa descontraída, quando de repente alguém se aproxima e em tom quase confidencial diz: "Você soube o que aconteceu com a menina da contabilidade?" É quase automático. A curiosidade acende como um fósforo riscado no escuro. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: você realmente precisa saber disso? A fofoca é como um fogo num campo seco. Começa com uma faísca, parece inofensiva, mas logo se espalha sem controle, queimando reputações, relacionamentos e até a nossa própria integridade. Ela nos atrai porque, em algum nível, acreditamos que saber da vida dos outros nos dá poder, mas é uma ilusão. O que nos aproxima da sabedoria não é o que falamos sobre os outros, é o que calamos dentro de nós. Historicamente, falar sobre os outros tinha uma função social, a de proteger, alertar e aproximar. Mas hoje virou passatempo e onde não há propósito, há desperdício. Antes de contar algo sobre alguém, faça o teste mais simples e eficaz. Eu me sentiria bem se estivessem dizendo isso de mim? Se a resposta for não, então por que carregar esse veneno na boca? Sêneca dizia: a linguagem reflete a alma. Quando ela está suja, é sinal de que o coração também precisa ser limpo. E falar da vida alheia, mesmo sem maldade, revela mais sobre nós do que sobre quem é citado. Então, como se proteger dessa armadilha tão comum? Aqui vão 3 movimentos simples, mas poderosos. Primeiro, experimente o silêncio. Passe uma semana sem falar da vida de ninguém. Nem crítica, nem comentário, nem insinuação. Observe como isso muda o ambiente à sua volta. Você vai perceber que o silêncio, quando praticado com consciência, não é vazio, é presença. Segundo, interrompa com propósito. Se alguém trouxer uma fofoca, mude o eixo da conversa. Diga: prefiro falar de ideias, não de pessoas. Compartilhe algo que aprendeu, como uma reflexão, um livro, uma dúvida. Eleve o tom da conversa sem impor, apenas guiando com exemplo. E por último, respire antes de reagir. A fofoca às vezes vem como impulso, mas uma respiração profunda antes de responder pode ser o espaço entre um erro e a sabedoria. Essa pausa é a fronteira entre o velho hábito e a nova escolha. E se por acaso você cair na armadilha, tudo bem, a questão não é ser perfeito, mas se tornar consciente. Cada palavra é uma escolha, e cada escolha revela o tipo de vida que estamos construindo. Falar de forma intencional e disciplinada não é só autocontrole, é respeito por si, pelo outro e pelo espaço sagrado da convivência. Marco Aurélio nos lembra: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. E a fofoca, no fundo, nos afasta da verdade, nos afasta do que é essencial. O silêncio que escuta, a palavra que edifica e a paz que nasce quando a gente escolhe não ferir. 3. Pare de se diminuir só para ser aceito. Viver para agradar os outros é como caminhar por uma estrada larga, cheia de aplausos, mas que, no fim, te leva a um lugar onde você não queria estar. É sorrir por fora e silenciar por dentro. É dizer sim, com a boca, mas não, com o coração. E no começo ninguém percebe, nem você, porque o medo de desagradar é uma corrente invisível, leve o bastante para ser ignorada, pesada o suficiente para te manter preso. A cada decisão que você toma tentando evitar conflitos ou julgamentos, existe um custo, e não é pequeno. É o que os economistas chamam de custo de oportunidade, aquilo que você perde toda vez que escolhe um caminho em vez de outro. Só que aqui, o custo é emocional. É deixar de viver sua verdade, é engolir sua vontade para caber nas expectativas dos outros, é desperdiçar tempo, que nunca volta, tentando ser o que esperam, e não o que você é. Cada sim que você dá para agradar os outros pode estar sendo um não para aquilo que te realiza. Você perde energia, perde liberdade, perde tempo de vida e, o mais grave, perde a si mesmo. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não é dono de si mesmo. E agradar a todos é justamente abrir mão dessa liberdade, vivendo como escravo da imagem que você acha que os outros querem ver. Então pare e pergunte com coragem: qual o preço que eu estou pagando para ser aceito? Talvez você nunca tenha feito essa conta, mas ela está sendo cobrada todos os dias, nos seus silêncios forçados, nos planos adiados, nas vontades engavetadas. Cada escolha para agradar constrói mais um tijolo no muro que te separa da sua autenticidade. E a verdade mais dura é essa: quanto mais você tenta agradar, menos você se encontra.
porque agradar o mundo inteiro exige que você vá se apagando pouco a pouco. Mas há uma escolha nova. Quando você começa a medir esse custo e decide parar de pagar, algo muda. Você começa a se priorizar, e isso não é egoísmo, é responsabilidade com a sua própria existência. Viver com autenticidade é o investimento mais poderoso que você pode fazer. Ele pode não agradar a todos, mas agrada quem mais importa. Você em paz com você mesmo. Então, escreva nos comentários: investindo em mim. Essa frase não é só um gesto, é uma recusa firme ao que te desgasta e uma afirmação valente de que a sua verdade merece espaço, voz e vida. 4. Expulse os pensamentos que te sabotam em silêncio. Eles não batem na porta, entram sem pedir licença, se sentam no sofá da sua mente e começam a bagunçar tudo como se fossem donos do lugar. E o pior, muitas vezes somos nós mesmos que entregamos a chave, sem perceber e sem questionar, como se esses pensamentos tivessem o direito de estar ali. Mas, e se eu te dissesse que você pode trocar a fechadura hoje? Que pode deixar de ser refém das ideias que te enfraquecem e assumir, de vez, o comando da sua própria mente? Esses pensamentos são como trilhas antigas. Você já andou por elas tantas vezes que nem percebe que está voltando para o mesmo lugar. Culpa, comparação, insegurança. E o que é repetido demais acaba virando crença. Quantas vezes você já ouviu a sua mente dizendo: você não é bom o bastante? Nada dá certo para você. Você sempre estraga tudo. Essas frases, se não forem interrompidas, criam raízes profundas. E como dizia o estoico Musônio Rufo, mestre de Epicteto, não é porque um pensamento habita sua mente que ele merece sua obediência. Você não precisa seguir toda a ideia que aparece. Pode escolher outras, mais justas, mais saudáveis, pois existe outro caminho. Como dizia Sócrates, o segredo da mudança é focar toda a sua energia, não em lutar contra o antigo, mas em construir o novo. E isso começa dentro da sua cabeça. Aqui vão 3 estratégias práticas, para você não ser mais controlado por pensamentos que te diminuem. Primeira, questione o pensamento. Não aceite tudo que sua mente diz como verdade. Faça perguntas simples. Esse pensamento é útil? Ele me ajuda em alguma coisa? Pense como alguém que vê uma chama acesa. Você colocaria a mão no fogo só porque alguém mandou? Então por que acreditar em uma ideia que só vai te machucar? Pensamento não é ordem, é sugestão, e você pode recusar. Segunda, interrompa o padrão com uma voz ativa. Quando surgir uma ideia autossabotadora, não silencie. Responda e diga: obrigado, pensamento, mas hoje eu vou focar na solução. Essa frase simples quebra o ciclo automático da negatividade, e quando você decide o que vai alimentar, a sua mente começa a te seguir, e não o contrário. Terceira, mude o foco com intenção. Seu cérebro não é multitarefa, ele só consegue prestar atenção a uma coisa de cada vez. Se você escolhe focar em gratidão, propósito e presença, os pensamentos negativos começam a perder o palco. Pensamentos são como plantas. Os que você rega, crescem. Regue os que te fortalecem, e os outros apenas deixe secar. No fim de tudo, entenda: você não precisa brigar com os pensamentos ruins, precisa apenas aprender a não obedecê-los. A psicóloga Rachel Goldman, especialista em saúde mental e mudança de comportamento, explica: todos nós temos pensamentos inúteis de vez em quando. O importante é não deixá-los dirigir a sua vida. O verdadeiro poder não está em ter uma mente sem ruídos, está em escolher a qual voz você vai dar o microfone. Superar pensamentos negativos não é vencer uma guerra interna, é aprender a mudar a linguagem com a qual você se trata, ser firme sem se machucar, ser atento sem se punir, ser dono da sua mente sem ser seu próprio carrasco. Então, da próxima vez que um pensamento surgir querendo ditar o seu valor, lembre-se, você tem a chave e a casa é sua. E você não precisa mais viver com o que te faz mal. 5. Desligue o ruído antes que ele apague sua identidade. Há uma coisa sutil, quase imperceptível, que está nos enfraquecendo todos os dias. A distração constante. Ela não dói, não grita e não deixa marcas visíveis, mas quando você se dá conta, ela já tomou seu tempo, seu foco e a sua presença. Vivemos mergulhados em um fluxo infinito, vídeos curtos, notificações, likes, reels, comentários, feeds que nunca acabam.
É como viver à beira-mar com ondas batendo o tempo todo, mas sem aprender a nadar. Você vai sendo arrastado pouco a pouco, sem resistência. E o mais cruel é que a gente nem nota. Começamos o dia cheios de intenção e terminamos com a mente exausta, sem ter feito nada que realmente nos aproxime de quem queremos ser. A pergunta é simples e direta. Quem está no comando, você ou a tela? Não é a tecnologia o problema, é o vício em estímulo, é a incapacidade de ficar em silêncio, é o medo de encarar a própria mente sem distrações. Marco Aurélio escreveu em silêncio absoluto no meio da guerra. Não deixe que tua alma se dissolva em fragmentos. E é exatamente isso que acontece quando vivemos conectados a tudo, menos a nós mesmos. Cada clique sem propósito é um pedaço de si que se perde. Cada rolagem compulsiva é uma fuga. E quem vive fugindo de si nunca encontra paz. Quer uma imagem real? Imagine uma casa onde todas as janelas estão abertas. Entra vento, entra poeira, entra ruído. Agora imagine tentar meditar nesse ambiente. É impossível. É assim que está a sua mente quando você vive exposto a 1000 estímulos sem critério. Você não está presente em nada, só reagindo. Mas aqui vem a virada estoica. Você não precisa de ódio à tecnologia nem de radicalismo. Você precisa de disciplina, lucidez e intenção. Desconectar não é um ato de fuga, é um ato de proteção. É colocar uma muralha invisível em volta da sua clareza mental. E isso começa em pequenas decisões. Tirar 30 minutos por dia para estar em silêncio, ignorar notificações que não são urgentes e escolher o conteúdo que entra, como quem escolhe o alimento que coloca no corpo. A cada vez que você faz isso, está enviando uma mensagem clara ao seu cérebro. Minha atenção é valiosa, eu não vou mais desperdiçá-la. A moderação digital é a nova virtude. Num mundo onde todos estão viciados em distração, o verdadeiro revolucionário é aquele que sabe pausar. Porque no fim das contas, foco é liberdade. E onde há liberdade, começa a vida que vale a pena ser vivida. 6. Solte o peso das expectativas que te sufocam. Expectativas irreais são como miragens no deserto. Quanto mais você corre em direção a elas, mais elas se afastam. Elas prometem plenitude, previsibilidade e perfeição, mas entregam no final frustração, ansiedade e cansaço. A mente cria cenas perfeitas, amizades sem falhas, relacionamentos sempre harmoniosos, um plano de vida que nunca erra o rumo. E quando a realidade não corresponde ao script, vem a dor. Não porque algo saiu errado, mas porque esperávamos que desse tudo certo e exatamente do nosso jeito. Epicteto dizia com firmeza: não busque que os acontecimentos se desenrolem como desejas, mas deseja que se desenrolem como se desenrolam e tua vida fluirá serena. Não é conformismo, é inteligência emocional, é aceitar que a paz não está em controlar tudo, mas está em se ajustar àquilo que você não pode mudar. Quantas vezes esperamos que alguém nunca nos decepcione, que um amigo tenha a mesma opinião que a nossa, que um parceiro adivinhe o que sentimos, que o mundo nos entenda sem que a gente precise explicar. Essa rigidez cria muros invisíveis entre nós e os outros. Esperamos perfeição e esquecemos que todos têm limitações, bagagens e falhas. E quando a nossa paz depende das atitudes alheias, ela se torna frágil, vulnerável e instável. Da mesma forma, projetamos metas pessoais com caminhos exatos. Você traça um plano e acredita que basta seguir. Mas a vida é curva, é vento contrário, é pedra solta na trilha. Se você não se adapta, quebra. A expectativa rígida é uma armadilha que se disfarça de ambição. Imagine um campo fértil. Você ara a terra, planta, rega, protege do frio, faz tudo o que está ao seu alcance. Mas o sol e a chuva, esses você não controla. Você pode fazer o melhor e ainda assim, o resultado pode não vir como o esperado. A sabedoria, como os estoicos diziam, está em focar na parte que te cabe e soltar a parte que não depende de você. Porque paz verdadeira não é passividade, é aceitação ativa. É dizer, fiz o que pude e agora eu confio. Expectativas irrealistas são prisões com paredes invisíveis. Você caminha, mas não avança. Se culpa por coisas que não estavam nas suas mãos e repete o mantra cruel do deveria ter sido diferente. Marco Aurélio escreveu: não desperdice energia reclamando que o mundo não é como deveria ser. Transforme aquilo que você pode dentro de si mesmo.
Esse é o centro da filosofia estoica. Dominar a si, não o mundo. Flexibilidade não é fraqueza, é sabedoria. E a verdadeira força está em seguir em frente, mesmo quando o caminho não é o que você imaginou. Elimine as expectativas irreais. Abrace o real, o imperfeito, o possível. Deixe que sua presença hoje plante o que só o tempo pode fazer florescer. Porque no fim das contas, paz não é ter tudo sob controle. É saber que, aconteça o que acontecer, você é capaz de continuar. 7. Abandone os atalhos que enterram sua verdadeira força. Os estoicos acreditavam que uma vida sem resistência é como um corpo que nunca treinou. Frágil, vulnerável, sem preparo para suportar o peso da realidade. Evitar o esforço é também evitar o próprio crescimento. E quem foge do caminho que exige mais de si, acaba ignorando a única estrada que realmente forma o caráter. Acreditar em atalhos é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. Eles parecem eficientes, mas são como portas giratórias. Você entra cheio de esperança e sai exatamente do mesmo lugar. Às vezes ainda mais cansado, frustrado, perde tempo e fica mais distante de quem poderia ter se tornado. Pense com clareza. Quantas vezes você viu alguém tentar mudar a vida inteira com uma solução rápida? Dietas relâmpago, aplicativos milagrosos e métodos secretos. Mas nada disso se sustenta sem esforço real, sem compromisso com a prática diária e com a paciência do passo a passo. Sêneca escreveu: a escada que sobe rápido também cai rápido. Tudo que se constrói depressa se quebra fácil, porque o que vem fácil vai embora do mesmo jeito. A excelência não se baseia em pressa, mas em profundidade. E aqui entra um ponto essencial. O escritor Malcolm Gladwell, ao estudar padrões de excelência, descobriu que toda pessoa altamente competente em sua área investiu, em média, 10.000 horas de prática deliberada. Isso não significa apenas repetir uma ação por muito tempo. Significa se entregar ao processo dia após dia com intenção, disciplina e abertura para errar, ajustar e crescer. É o caminho da paciência, da persistência e da humildade. Quem sempre busca o atalho não desenvolve apenas maus resultados, desenvolve uma mente impaciente e frágil. E quando surgem as primeiras dificuldades, que sempre surgem, essa mente colapsa, porque atalhos não ensinam resiliência e não constroem caráter. Os estoicos sabiam disso. Epicteto, por exemplo, dizia: se você quer melhorar, esteja pronto para parecer tolo por algum tempo. E essa é a verdade que muita gente evita. O caminho que exige mais não é uma punição, é um treinamento para a alma. É nele que você aprende a esperar sem desistir, a repetir sem reclamar e a errar sem se abandonar. A sua maior conquista não será encontrar o trajeto mais rápido, mas se tornar a pessoa que é capaz de sustentar o sucesso que deseja. Não por sorte, mas por merecimento e por construção. Então escreva nos comentários com firmeza e consciência: eu escolho o caminho que transforma. Não porque é o mais fácil, mas porque é o que forma em você aquilo que ninguém pode tirar: força interior, clareza de propósito e virtude real. 8. Assuma o controle antes que a ansiedade assuma por você. A ansiedade é como uma sombra. Ela aparece antes mesmo que o sol nasça. Você ainda nem começou o dia e já sente o coração acelerar, a mente correr e o corpo apertar. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, não há perigo real, só o medo de algo que pode acontecer. Ou pior, de algo que talvez nunca aconteça. Os estoicos chamavam isso de sofrimento antecipado. O hábito de viver mentalmente em um futuro que ainda não chegou, tentando controlar o que não está nas suas mãos. E isso consome, porque quando você tenta controlar o incontrolável, quem perde o controle é você. Pense na ansiedade como dirigir numa estrada cheia de carros. Você não pode controlar os outros motoristas, não importa o quanto se preocupe. Se tentar, só vai se estressar. A única coisa que está sob seu comando é como você dirige, seu foco, sua velocidade, suas decisões. É assim também com a vida. Boa parte da ansiedade nasce desse erro sutil, de colocar energia onde não temos poder algum. Queremos saber se a entrevista vai dar certo, se o relacionamento vai durar, se a mensagem vai ser respondida. Mas todas essas perguntas têm algo em comum. Elas vivem no futuro e estão fora do seu controle. Para os estoicos, a ansiedade era uma paixão da alma,
um estado emocional desordenado que nos arrasta e nos tira da razão. Os estoicos diziam: a alma se torna inquieta quando esquece aquilo que está em seu poder, e o antídoto é sempre o mesmo: voltar ao que depende de você, seus hábitos, sua postura, suas ações e seu foco. É aí que mora a verdadeira segurança. Imagine agora a ansiedade como uma árvore. Você pode até cortar alguns galhos quando os sintomas aparecem, respirar fundo e tentar se distrair. Mas se a raiz estiver doente, a árvore continuará fraca. A raiz da ansiedade está no medo. Medo do imprevisível, medo do julgamento, medo da dor que talvez nem venha. E só quem tem coragem de olhar para essa raiz consegue mudar os frutos. Acalmar a ansiedade não é apagar os sintomas, é nutrir as raízes certas, como consciência, presença e aceitação. Quando o medo bater, pergunte: estou reagindo ao presente ou a um futuro que só existe na minha cabeça? Essa simples pergunta pode trazer você de volta para o agora, o único lugar onde a vida realmente acontece. Epicteto escreveu: se está fora do seu controle, não é seu problema. E Sêneca completava: infeliz é o espírito que vive ansioso pelo que ainda está por vir. Então talvez hoje seja o momento de soltar. Soltar a tentativa de prever tudo. Soltar a ilusão de que você precisa ter todas as respostas. Soltar o medo de não estar no controle. Porque a verdadeira força não está em antecipar o que vem, mas em confiar que você saberá lidar quando chegar. Se essa ideia fez sentido para você, escreva nos comentários: eu solto o que não posso controlar. Essa declaração é o começo de um novo hábito. O hábito de viver mais presente, mais leve, mais lúcido, e não deixar que a ansiedade tome decisões por você. 9. Você também merece ser sua prioridade todos os dias. Se deixar em segundo plano é mais do que não se cuidar, é se esquecer. É colocar todo mundo na frente. E quando finalmente sobra tempo, já não saber mais o que você sente, o que quer ou quem é. No começo parece apenas generosidade. Você ajuda, diz sim, resolve, cuida. Mas com o tempo vira renúncia disfarçada. Você se anula em pequenas doses, até não perceber mais que está ausente da própria vida. Os estoicos chamavam isso de perda da direção interior. Eles eram claros: quem vive apenas voltado para fora se desconecta da razão que o sustenta por dentro. Musônio Rufo dizia: quem não se cuida não se conhece, e quem não se conhece vive como escravo do que os outros esperam. Se deixar para depois uma vez ou outra é normal, mas quando vira rotina, você começa a andar por inércia, como quem participa da vida dos outros, mas não da própria. Você já se sentiu assim? Cuidando de tudo, respondendo a todos, mas sentindo um vazio no fim do dia? É o sinal mais claro de que você se perdeu no meio do caminho. É como tentar manter uma casa limpa com as luzes apagadas. Você arruma tudo às pressas, mas tropeça nos próprios passos, e nem percebe que no escuro vai acumulando poeira emocional, cansaço mental e esquecimento de si. Autocuidado não é luxo, nem recompensa, é estrutura. É lembrar que você não pode oferecer presença real para os outros se está ausente de si mesmo. É parar de ser o último da sua lista, como se fosse o único que não merece atenção. Isso vale para o corpo, para a mente e para o espírito. Dormir, comer bem, respirar, mover-se, silenciar, refletir. Tudo isso não serve só para te manter de pé, mas para te reconectar com a sua própria direção. Então, olhe com coragem para a sua rotina. Quantas vezes você se deixa por último? Quantas promessas você cumpre para todo mundo, menos para si? Se você continuar se abandonando, o mundo continuará te colocando em último. Por isso hoje retome esse espaço, não como egoísmo, mas como maturidade. Quem se respeita inspira respeito. Quem se prioriza, amplia sua presença, e quem se reconecta se torna inteiro. Escreva nos comentários: hoje eu volto para mim. Essa frase é o começo de um novo tipo de compromisso. Um compromisso com sua clareza, com sua energia e com sua verdade. Porque viver para todos, menos para si, não é generosidade. É autonegligência disfarçada. E você não merece mais se deixar de lado. Obrigado por assistir.